pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, traz a saga da Alcione, que já tinha passado da necessidade de estar indo e vindo para o nosso planeta de prova e expiação. Eu já habitava ali em Sírios, onde havia 3 sóis, e ela era muito iluminada, e dali ela intervinha por nós, pelos humanos, mas ela pediu uma licença especial a Jesus Cristo para estar se reencarnando, para ajudar o núcleo familiar dela, de amigos dela, e especialmente ajudar o Carlos, que é o grande amor da vida dela. Nós vimos isso nos vídeos anteriores, que ele então até deixou a batina, mas o que está se passando agora, o que está pegando mesmo para Alcione, é que ela está vivendo o drama da passagem, da morte da mãe dela, Madalena. E nós entendemos em todo o livro que a Madalena foi separada do marido dela, o Cirilo, logo no início ali no casamento deles, na lua de mel ainda. Ela estava recém-grávida, e ele teve que partir com os pais dele para levá-los lá para os Estados Unidos. Os pais dele saíram da Irlanda para os Estados Unidos, e com essa partida eles foram separados porque a Susana, então, que agora é a mulher dele, tramou um plano para separá-los, porque ela era apaixonada por ele. E ela então fez ele acreditar que a Madalena estava morta, e o mesmo para Madalena acreditar que ele tinha morrido também em um naufrágio do navio que eles estavam viajando para os Estados Unidos. Porém, isso não é verdade, e a Alcione descobriu tudo isso, ela e o padre Damiano, pouco antes da morte dele. E agora a Alcione se vê trabalhando na casa do próprio pai dela e da Susana, e foi como então funcionária deles, governanta deles, que ela teve que pedir uma licença para a Susana, que é a patroa dela, para então estar ficando com a mãe dela, quando o médico disse a ela que a mãe dela não tinha mais de 1 mês de vida. E logo que já de algum tempo que a Susana vem demonstrando interesse em visitar a família dela. Eu acredito que até inconscientemente ela sabe que esse vai ser o momento decisivo para ela, quando tudo virar à tona, todo o plano diabólico dela para separar os dois virar à tona. Mas até inconscientemente, então, ela queria esse encontro, porém a Alcione, sempre pensando que isso não seria o melhor, especialmente para a mãe dela, nesse momento crucial da vida dela, que ela está ali entre a vida e a morte. Então ela tudo fez para não deixar que isso acontecesse. E para que isso não acontecesse, ela não deu o endereço, e ela ia de vez em quando lá, de 3 em 3 dias, lá na Cité, na casa dos patrões dela, para dizer como é que estava, e sempre dava uma floreada na situação, dizendo que a mãe dela estava melhor. Porém, já havia passado 5 dias sem notícia. Aí então Susana e Cirilo entraram em acordo que eles deveriam ir eles visitá-la. Então a Beatriz disse que iria também, e o tio Jacques disse, então vamos todos. E aí eles lembraram que não tinha o endereço, mas o tio Jacques disse, mas ela faz parte ali do núcleo ali da igreja, vamos ver, a gente vai conseguir encontrar. E eles encontraram. Quando chegaram lá, que ela foi avisada, a Alcione foi avisada que tinha gente chamando, que ela foi ver, ela teve uma reação, ela não sabia o que fazer. Porém, ela entregou nas mãos de Jesus Cristo. Ela disse que lembrou que o Evangelho, as lições do Evangelho não são só para ser lembradas, para serem postas em prática nos momentos fáceis, senão nem teria porquê, mas sim nos momentos difíceis. E aí ela pediu, Senhor, ajudai-me a compreender a vossa divina vontade, porque por ela esse encontro não aconteceria. Ela sabia que só iria trazer dor e sofrimento a mais para a mãe dela. Porém, nesse momento da vida da mãe dela, que ela está realmente, literalmente, entre a vida e a morte, eu acredito que ela vai receber isso até de forma diferente. Ela não vai ter tanta raiva, ela vai estar muito mais próxima do perdão do que de ficar com raiva, ressentimento e mágoa pelo que fizeram a ela. E aí, então, ela faz esse pedido e fica certa de que
de que Jesus viria, lhe enviaria a bênção dele. O último parágrafo foi o seguinte: nesse comenos, os visitantes já estavam junto dela, menos risonhos por haverem percebido na atitude dela algo de grave que não podiam prever. Que foi, Alcione? Perguntou Susana preocupada, abraçando-a. Assim tão pálida, a doente piorou? Mais calma, a jovem teve forças para murmurar: mamãe está expirando. E foi assim que nós terminamos o vídeo anterior. Agora eu peço então que Jesus Cristo possa me abençoar para que a minha leitura seja fluida e os meus comentários sejam pertinentes, e possa te abençoar para que você encontre o bálsamo nesse livro. Emmanuel disse que é um livro para ser sentido, não é uma obra de ficção vazia, é um relato verídico, aconteceu. Essas pessoas, Jesus Cristo deixou que abrisse a história verídica dessas pessoas com o único intuito de nos ajudar a portarmos-nos como sábios. Aqueles que vê o outro caindo, indo na frente, caindo no buraco, já desvia. Ou que a gente seja inteligente. Não, eu vou ver mesmo se tem um buraco ali, vai, cai, mas depois que caiu, não, no próximo não cai mais. Mas ainda que nós estejamos naquela fase de que a gente não aprende nem vendo o outro, nem a gente mesmo caindo, não tem problema, porque como ela disse ali, a ressurreição e a vida é para todos. Seja, não importa em que situação nós estejamos, que agora a gente esteja plantando muito espinho, com certeza depois a gente vai colher, mas que assim que a gente entender, a gente volta. Eu ouvi a professora Lúcia Helena Galvão dizendo que Buda, o Siddhartha Gautama, disse que ele só transpõe as portas do céu quando ele vira a nuca do último homem entrando, ou seja, ele será o último, atrás do último que entrar, e nesse último não está, exceto esse que fez isso, esse que está fazendo aquilo, não, são todos saímos de Deus e todos voltamos para Deus. Saímos entre aspas. Então, gente, vamos continuar agradecendo muito a Chico Xavier e Emmanuel, esses nossos irmãos queridos que foram incumbidos por Jesus Cristo nos trazer esse bálsamo consolador através desses relatos e dessa prova, assim. Jesus Cristo, ele veio e mostrou o caminho, não mostrou só na teoria não mostrou na prática, mas eu ainda estava ali meio sonolenta, não percebi bem, então ele manda agora professores como Alcione para nos mostrar como é mesmo na prática. E ela mostrando assim com galhardia, muito bem. Então, continuando, Cirilo e Jaque, sinceramente compadecidos, abraçaram-na comovidamente. Beatriz, como se desejasse prestar serviço imediato, adiantou-se ao grupo, varando casa adentro. Alcione acompanhou-os à pequena sala de visitas, que dava justamente para o quarto da agonizante, convidando-os a sentar-se com a gentileza que lhe era inata. Percebendo o empenho que tinham em socorrê-la naquele transe, seu primeiro desejo era correr ao quarto da mãe e esconder as lembranças paternas, que lá estavam em cima da mesa. Mas Susana e Cirilo, poderosamente atraídos para o quarto da agonizante, levantaram-se procurando lá entrar, no intuito de prestar qualquer auxílio. A moça empalideceu e exclamou: "Por favor, não entrem agora." A voz timbrava um mundo de aflições que ninguém poderia perceber. Cirilo, porém, afagando-lhe a cabeça num gesto afetuoso, tentava dissipar-lhe a inquietude. "Não te acanhes, minha filha, tuas dores são nossas também." Mal sabe ele porque é que ela está acanhada, não é? Meu Deus. Ela os acompanhou quase cambaleante. Nesse momento, Madalena deu um grande grito, misto de emoção e júbilo. "Cirilo, Cirilo!" bradou, julgando-se visitada por uma sombra. "Por que demoraste tanto? Ai, que longos anos de separação, que noites de angústia! Mas agora me levarás contigo para um mundo onde não existem nem sorvedouros, nem mar." E ela, como estava ali entre a razão e entre um mundo e o outro ali, ela já estava vendo o padre Damião, viu a mãe dela, a dona Margarida, que disse: "O Cirilo vem amanhã." E ela acredita que ele está morto. Então,
O casal dava mostras de profundo terror. Magnetizado por estranha força, o filho de Samuel colocou-se à cabeceira do leito. Não podia enganar-se, era Madalena, sim, envelhecida e semi-morta. As mãos de cera, as rugas do rosto, a cabeleira maltratada de moribunda não revelavam a carinhosa e bela companheira da mocidade, mas aqueles olhos profundos e lúcidos, a voz inesquecível, não podiam deixar qualquer dúvida. Que vejo eu? Murmurava o negociante de fumo, terrivelmente surpreendido. Madalena, como que alucinada de alegria e de dor, estendia-lhe as mãos cadavéricas, exclamando: "Vê como Alcione cresceu, moça e bela? Nunca contemplamos juntos a nossa filha. Ela foi o meu consolo na viuvez, o meu refúgio nos dias de saudade. Vê nossa casa como está pobrezinha. Meu Deus habita conosco, mas Deus habita conosco em santa paz. Antes que a notícia da tua partida para o céu me chegasse aos ouvidos, eu já havia perdido tudo da nossa felicidade de outros tempos. Fiquei só, Cirilo, mas Jesus começou a restituir-me a aventura que desaparecera. Não haverá no mundo hora mais feliz do que esta em que nos reunimos para sempre, depois de tão longa separação." Alcione, revelando poderosa energia moral, aproximou-se da genitora, enxugou-lhe o suor e afagou-a, murmurando: "É preciso acalmar-se, mamãe." "Não estou alucinada, filhinha", retrucava Madalena de olhos fulgentes. "Não vês o que vejo no limiar da morte. Ainda não podes divisar as feições do teu pai, que voltou do sepulcro para me levar com ele." "Minha mãe tem experimentado longos delírios", exclamava Alcione timidamente. Mas, voltando-se para os dois circunstantes, observou que Susana, lívida de mármore, ajoelhara-se enquanto o genitor fixava a agonizante com ares de alucinado. "Tua lembrança", continuou a dizer Madalena, dirigindo-se ao esposo, "sempre andou conosco, em tudo e em cada dia. Ali estão os teus cadernos de anotações, tua Bíblia, o livro de contos irlandeses." Cirilo Davenport esboçou um gesto de profundo espanto, como a registrar a confirmação da tremenda surpresa. "Estão limpos e intactos", prosseguia a agonizante, dando satisfações do seu cuidadoso dever. "Todas as semanas repetíamos o trabalho de conservação e limpeza com o pensamento em ti, para que nos visses lá do céu." O filho de Samuel, mudo e trêmulo, aproximou-se da mesa. Sua palidez aumentava à medida que ia reconhecendo antigas notas de trabalho na Sorbonne. Susana, a seu turno, jamais poderia definir a angústia que lhe oprimia o coração. Via o que nunca poderia prever na sua perversidade de outrora. Madalena Villamil ali estava à sua frente, desafiando-lhe a consciência onusta de acerados remorsos. Anos de angustiosa expiação íntima haviam passado. Quantas vezes procurara à sombra dos altares um bálsamo para as torturas do coração? Tudo inútil. Apenas naqueles últimos tempos conseguiram um farrapo de esperança com o culto doméstico em que Alcione esclarecia tão bem o problema das fraquezas humanas e da bondade de Deus. Agora, entretanto, sentia-se convocada ao testemunho pungente. Somente agora compreendia a primeira impressão de repulsa quando Alcione lhe entrara em casa, simpatizada por todos. Era impossível que ela ignorasse o segredo terrível. Contudo, pelas palavras da agonizante e pela situação geral, compreendera que a filha de Madalena dispusera-se a um sacrifício quase sobre-humano. Filha de Cirilo, suportara o papel de serva em sua casa e, vítima do seu crime, nunca levantara a voz para fazer a mínima acusação. Quem teria dado forças àquela criatura tão simples para tolerar tamanho opróbio do destino, sem um gesto de indignação e desespero? As fichas caindo todas para Susana.
E ela entendendo quem é Alcione. Como pode uma pessoa ter tanta força assim? Saber que foi destituída de tudo que ela tinha. O pai dela, que era riquíssimo ali, e ela trabalhando como criada e ainda sofrendo todas aquele maltrato da Susana, e ela sempre tratando-a com o maior respeito, com o maior carinho, com a maior atenção, e foi ela que fez que ela chegasse nesse momento dessa forma, entendendo o que ela fez. A filha de Jacques lembrou as magníficas inspirações no culto doméstico do Evangelho. Alcione sempre se referia a Jesus como divino hóspede do seu coração. Do mestre é que devia escorrer o manancial de tantas energias. E foi assim ali, defrontando sua vítima nas vascas da morte, que a infeliz criatura experimentou sincera e dolorosa contrição. Caiu finalmente a ficha para ela, eu acredito. Ela vai conseguir sublimar esse amor doentio que ela tem pelo Cirilo. Porque ela entendeu, ela se perguntou de onde ela tira as forças, e ela entendeu que o manancial de energias é de Jesus Cristo, que ela tá conhecendo ali através das interpretações que Alcione faz do Evangelho. Os sofrimentos de Madalena e os heroísmos de Alcione falavam-lhe muito alto daquele Cristo que tantas vezes lutara por compreender sem resultados apreciáveis. Entendia, afinal, que um exemplo às vezes podia substituir 1 milhão de palavras. Naquele momento, por certo, Jesus lhe impunha a confissão do crime nefando. A angustiosa batalha travava-se-lhe no íntimo atormentado. Onde estaria Antero de Oviedo, comparsa da trama sombria? Ela entende que chegou a hora dela ali, tá confessando, e aí ela pensa, ainda tem um lado ali, mas não estou sozinha nisso, cadê ele para colher o que me ajudou a plantar também? E aqui também dizendo que não são palavras, não é só a interpretação do Evangelho que a Alcione faz, que fez com que ela se modificasse, mas sim as atitudes. É em atitude, se a gente quer mudar quem quer que seja, nós devemos mudar as nossas atitudes. Especialmente crianças, eu estive com a filha da minha sobrinha esses tempos que eu estive no Brasil, de quase um aninho, menos de um aninho, meu Deus, e um dia eu fui pegar a chave do portão para abrir, ela queria sair, ela ficava pegando assim na fechadura, aí a gente guarda a chave na caixa de cartas do correio, aí eu fui, coloquei a mão, peguei, e depois a próxima vez que eu fui com ela, que ela queria sair, ao invés de ficar tentando abrir o portão, ela já foi até lá, enfiou a mão e tirou a chave. É óbvio que ela não conseguiu abrir, mas ela viu que era assim que fazia. A gente só muda o outro com exemplo, e as crianças elas se espelham mais ainda na gente, na nossa responsabilidade. Quem tem filho pequeno, quem tem, qualquer que seja a criança que te olha, ela está te imitando. Então ela pergunta, onde estaria Antero de Oviedo, comparsa da trama sombria? Não seria melhor atribuir-lhe a culpa do feito execrável? Uau! E ela ainda, um momento ali que ela, de vacilo, será que ela vai vacilar de novo? Porque quem sabe agora ela não vai dizer que foi o Antero. E ela pode se eximir, ela pode dizer que ela também foi enganada por ele. A família Davenport estava certa de que ela apenas assistira à morte de Dom Inácio. Sempre afirmara ter chegado a Paris no dia seguinte ao sepultamento da rival, e para comprová-lo tinha o documento do cemitério. Oh, meu Deus, eu fui precipitada. Quer dizer, não vou falar mais nada, porque será que não caiu a ficha para ela? Seu velho pai era testemunha da sua saída de Blois e podia conferir mentalmente a data da sua chegada a Paris. Ela também já havia lutado muito. O consórcio, não obstante a vida de Fausto que levavam, nunca lhe dera a felicidade ardentemente esperada. Alguns fios brancos já lhe riscavam a cabeleira, traduzindo o cansaço da vida. Não seria também mais acertado preservar a aventura de Beatriz, isentando-a da venenosa recordação de uma mãe ignóbil? E seu venerando pai,
como receberia a confissão dolorosa? Nessa terrível batalha em que os impulsos inferiores propendiam para exibir uma falsa inocência, para que o sobrinho de Dom Inácio fosse o único culpado, Susana Davenport sentia-se morrer. Daria 1000 vezes a vida para tornar o leito da agonizante, para tomar o leito e entregar-se à morte em seu lugar. Quando o mal estava a pique de triunfar, concretizado em ato extremo, ela relembrou o vulto de Alcione nos seus sacrifícios diários. Quanto não teria sofrido a pobre menina para suportar o serviço a que fora conduzida, talvez ignorante de que, ao procurar a subsistência, batia à porta do próprio pai. E Madalena, quantas privações duras e amargosas não deveria ter experimentado? Acerbo sentimento de pejo, que significa desconforto ou mal-estar, empolgou-a inteiramente. Sentiu-se depois envolvida nas alocuções evangélicas do culto familiar. Jesus estava sempre pronto a acolher os desamparados, os falidos, os criminosos e impenitentes do mundo, mas não era lícito recalcitrar. O mestre fornecia recursos à retificação dos erros. Entretanto, o maior dos crimes deveria ser o reincidir no mal perante o mestre, tendo a noção dos seus ensinamentos. Olha que incrível isso aqui, que profunda essa compreensão que a Susana está tendo, não é? Aquele que muito sabe mais será cobrado. Ela já tinha noção ali, enquanto Cláudia Sabina, no livro 50 anos depois, quando ela cometeu exatamente a mesma coisa, ela não tinha nenhuma noção, ela não conhecia nada do Evangelho de Jesus Cristo, ela nem o conhecia, mas aqui ela já tem alguma noção, ela já conhece, ela sabe então que Jesus Cristo não descarta ninguém, ele não perdoa ninguém, porque ele não tem nada contra ninguém. É a nossa própria consciência que pode dizer para a gente que a gente se acha nos sentir culpados ou não, mas Jesus Cristo não. Ele só veio para mostrar como é que faz, não para julgar ninguém. E então, mas ele nos dá recursos para retificar os nossos erros. Entretanto, o maior dos crimes deveria ser o reincidir no mal perante um mestre, tendo a noção dos seus ensinamentos. Vá e não peque mais. Vá e guarde, vá e entenda. Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, eu sempre cito porque é incrível o exemplo dele. Ele vinha metendo os pés pelas mãos e estava acelerado mesmo ali no que ele estava fazendo, mas assim que ele entendeu Jesus Cristo, ele foi e não cometeu mais, tornou-se a luz dos gentios e de todos. E aí então eu acredito que ela não vai perder essa oportunidade, não é? Um vulcão de lavas ardentes rompia-lhe do peito, devorava-lhe o cérebro em cachoar de brasas vivas. Em meio de tanta desolação íntima, dúlcida voz lhe falava a consciência dilacerada. Confessa e acharás o caminho para Deus. Porque o que pode acontecer se a gente confessa um crime? A gente pode ser julgado. Tem países que, falando aqui da gente do mundo carnal, tem países que tem pena de morte, tem países que tem a prisão perpétua, ou se não, sei lá quantos anos a gente pode pegar, a gente pode ser julgado, a gente pode ser condenado, ou se não o júri conversa ali e vê que a gente foi inocente. Isso aqui, dessa forma, aqui, como acontece com nós encarnados, com as leis humanas, sem contar no que acontece, não falando no lado espiritual. Mas o que pode acontecer? É isso, a gente vai pagar, a gente vai ficar na cadeia o tempo que a gente recebeu, a gente vai ser solto, mas nós fomos julgados, entender que nós éramos inocentes, ou então a gente vai para a pena de morte e paga com a vida. Porém, termina. Aqui para essa realidade, acabou. A gente não tem, depois que a pessoa vai, digamos que ela seja condenada a 10 anos por alguma coisa, passaram os 10 anos e às vezes menos, porque, enfim, mas passado o tempo que ela tem que cumprir, ela não deve mais nada à sociedade.
Talvez a vida dela seja um pouco difícil depois disso por causa dos estigmas, mas ela já tá zerada com o que ela fez. Então, confessar é o melhor, não é? Nesse instante, Cirilo Davenport, aterrado com os documentos que revirava nas mãos, voltou-se para Alcione buscando esclarecimentos, mas vendo-a tão calma e transparente de candura, desistiu de lhe magoar o coração tão cedo, sacrificado, e dirigiu-se automaticamente a Susana, que se mantinha muda e genuflexa. Alcione percebeu que se iniciava o penoso processo de reparação e aclaramento e sentou-se ao lado de sua mãezinha, murmurando com carinho: "Quem sabe, mamãe, a senhora desejará um pouco d'água?" "Não, não", dizia a agonizante, parecendo interessada em não perder de vista a silhueta de Cirilo. "Onde está Rob? Quero apresentá-lo a Cirilo como nosso filho de criação." Cirilo, porém, profundamente acabrunhado, retirara-se a um canto do quarto onde Susana continuava ajoelhada. "Que pensa de tudo isso?" inquiriu ele, extremamente pálido. Porque para ele nem passou pela cabeça dele, porque ela muito esperta, já parece prevendo até que isso podia acontecer. Ela disse que quando ela chegou, a Madalena já tinha sido enterrada. Então ela pode manter essa versão, que ele acreditaria. Ela teve a impressão de que aquela voz era um líbero terrível, como se despertasse de medonho pesadelo. Respondeu confusa: "É ela." "Mas explica-te", insistiu, transfigurado pelo sofrimento. A filha do professor de Blois, no último esforço para vencer-se a si mesma, olhou para Alcione como a buscar na sua efígie a energia precisa à confissão dolorosa, afirmando em seguida: "Foi o maior crime da minha vida." Confessou. A ficha caiu para ela. Ai, que bom. Nossa, aquela história do filho pródigo, como Deus está feliz nesse momento, como Jesus Cristo soltou foguete agora. Cirilo fez um esforço inaudito para não baquear aturdido. "Que diz?" perguntou aterrado. Mas Susana enterrara novamente a cabeça nas mãos e o marido, cambaleante, deu alguns passos, abriu a porta e chamou o velho Jacques. O venerando ancião, pela fisionomia estuporada do sobrinho, compreendeu de relance que algo havia de muito grave. Beatriz ficou só, folheando um livro. "Meu tio!" exclamou Cirilo amargamente, designando a agonizante. "Esta é Madalena e Alcione é minha filha." O velho Jacques estuporou-se também. Era ela sim. Não obstante o abatimento físico da extrema hora, identificava a filha de Dom Inácio Villamil detalhe por detalhe. E sentia-se estrangulado pela surpresa angustiosa. Dava a impressão de se haver petrificado pelo sofrimento. Queria amparar Cirilo, mas todo o corpo lhe tremia ao impulso da violenta comoção. Foi o próprio sobrinho quem lhe deu a mão, impedindo-o de tombar ali mesmo diante da agonizante. Nesse instante, porém, Jacques orou com fervor jamais sentido em toda a vida, exorando forças para atender à amarga conjuntura do momento. Passado o primeiro choque, teve forças para interrogar: "Como se explica isso?" A filha levantou-se em pranto convulsivo, emocionada com o testemunho inelutável e arrostando a angústia paterna, abraçou-se ao velho genitor como a procurar o perdão de um espírito sempre generoso. Meu pai, clamava entre lágrimas. Foi aí que Cirilo, respondendo à pergunta do tio, exclamou quase sufocado: "Susana deve saber tudo. Já me afirmou que esse foi o maior crime da vida dela." E aqui a Susana entendendo que enquanto ela pensava só no umbigo dela, ela só queria ser feliz, ela achava que ela seria feliz ao lado do Cirilo, tudo que ela fez, olha o sofrimento que ela está trazendo pro próprio pai, não é? Sem contar em todo mundo envolvido.
O velhinho estupefato recordou maquinalmente a remota noite de Blois, quando a filha se agastara com sua decisão ao projeto, com sua adesão ao projeto do sobrinho de esposar a senhorita Villamil. Parecia-lhe ter diante dos olhos o quadro que o tempo não conseguira esfumar, ouvindo a confissão de Susana de que também amava o rapaz. Relembrou as suas atitudes no lar, a ojeriza constante à Madalena, a insistência em desposar o primo viúvo lá nas plagas americanas. De pronto, repassou a tela das reminiscências vivas para fixar depois o olhar na agonizante e na filha, considerando a dolorosa jornada de ambas. De que paragens de dor chegava Madalena Villamil até ali, com as rugas lavadas de lágrimas e coberta de cãs prematuras? Pelas informações de Alcione, deveria ter vivido muito tempo na Espanha. Quem a teria conduzido a regiões tão distantes? A exemplificação da filha constituía naquele momento um atestado de glória espiritual. Somente agora compreendia o suave e irresistível magnetismo que ela exercia sobre todos os da casa. Era preciso, entretanto, ter um coração perpetuamente unido a Deus para praticar o amor qual o fazia a jovem humilde que ali se encontrava em atitude confiante no cumprimento de um dever tão sagrado quão doloroso. O quadro o impressionava para sempre. Ponderando tudo isso, Jacques Davenport convocou as suas possibilidades morais para conservar a serenidade imprescindível e obtemperou com afetuosa energia. Gente, que forte, né? Vamos ver aqui então. Nossa, se como as palavras do Emmanuel na apresentação do livro, esse livro serve de bálsamo, porque a gente pode ter certeza absoluta que hoje a Susana é um espírito iluminado, com certeza. Aqui ela só estava sem saber, esquecida de quem ela era, sem saber o que ela estava fazendo. Quanto sofrimento a gente pode causar quando nós estamos pensando só na gente mesmo. E aí, então, vamos ver o que é que todo mundo aqui, sem saber o que fazer, e a Alcione ali, mantendo a calma, ao lado da mãe dela e vendo tudo se descortinando. E o Jacques, já com a idade avançada dele, sendo o pai da Susana, colocando também ali todos os pingos nos is, relembrando tudo, sabendo que sim, ela seria capaz de fazer isso, mas eu acho que ele já entendeu que ela não fez sozinha. Porque ele já pensou quem teria levado, então, porque a Susana não foi, quem teria acompanhado a Madalena para a Espanha. Mas vamos ver então como é que ele vai acalmar ali, se conseguir ser o porto seguro ali agora para o Cirilo, que nesse momento ele tem que conseguir forças para perdoar, não é? E aí vamos ver como é que tudo continua, como é que vai se desenrolar no próximo vídeo, tá bom? Eu te agradeço muito, espero que você tenha gostado tanto dessa parte, sentido essa nossa aqui, como o Emmanuel diz, é para ser sentido essa parte do livro, e que possa servir de bálsamo para você. E se você quiser curtir, compartilhar e comentar, muito obrigada. Se quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros do Chico e os outros livros que eu tenho lá, aproveita e se inscreve, tá? Obrigada, tchau, até o próximo vídeo.